Salve, salve, gente do esporte! Nós estamos chegando com mais um Memória do Esporte, aqui na sua TV Informativo, canal 20 da NET, a internet para todo o mundo. E hoje já vamos agradecendo a presença do nosso convidado de hoje, o Felipe Schmidt, o Filipinho, que o pessoal conhece nos meios esportivos de Lajeado, da região e do estado, né? Porque em Porto Alegre também o pessoal já conhece, lá o pessoal das emissoras da capital, os colegas de rádio lá já conhecem o Filipinho, que está há anos também nesse meio, né? O Felipe, vamos começar lá o Felipe adolescente, vamos dizer. Nasceu em Lajeado? Nasci em Lajeado. Em Lajeado mesmo. Lajeado. Jogou bola, escolinha, alguma coisa? Jogou futebol? Não, vôlei, basquete, porque tem uma altura boa até para... Hoje já não é tão... A altura não é... Seria um levantador ou um armador, no né? Máximo, né? No máximo. No máximo, porque é muito grandão no basquete e no vôlei. Mas chegou a jogar no colégio? Qual era o esporte? Olha, Dalton, primeiro agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz realmente, né? Nós estávamos no jogo da LAF quando veio o convite e eu até comentei em casa, fui convidado para participar com o Adalto, que sempre a gente tive o prazer de trabalhar junto, né, na Rádio Independente. E o seu Schmidt já esteve aqui, né? Já pela teve. ordem, o pai primeiro, né? Veio o seu Schmidt. Mas ele tá com mais moral que eu, né? Porque tu foi e procurou ele. Tive que ir lá na casa de você, que foi muito bem recebido, por sinal, como sempre, né? Mas eu sempre gostei de esporte, né, doutor? Nasci gostando de esporte, até porque é uma questão familiar também, a minha família gosta muito, né? E o meu pai sempre conviveu também com o esporte. E no colégio eu gostava muito também. Então, joguei futebol, né? Tentei jogar, né? Tu foi goleiro, né? Me disseram que foi goleiro. Joguei no tiro e caça, fiz escolinha quando era pequeno, joguei handebol, né? Handebol. Fui goleiro também no handebol, joguei vôlei no SEAT, né? Mas dentro das minhas limitações, né? Mas sempre gostei de estar envolvido, interagindo, e até naquele momento sempre gostei muito de rádio, mas nunca imaginei que faria, né? Na escolinha, quem é que tu lembra assim que evoluiu e foi pro futebol num nível maior? Eu me recordo bem ainda na época do centro esportivo, né? Era futsal. O do 100, né? Que a gente comentava lá no Campeonato Piá. E lá surgiu muita gente boa, né? Alguns que até hoje estão jogando futebol amador, né? Mas o astro, né, vamos colocar dessa forma, foi o Frederico Xavier, que na época ele já se mostrava muito diferenciado em relação aos demais, era muito superior, e na época, curiosamente, ele era atacante, né? O Fred. Hoje é zagueiro. Que hoje está no Figueirense, né? Passou pela Bélgica, no Standard de Liège, onde foi campeão belga, né? Juventude, hoje está no Figueirense, e na época ele era atacante, né? E com o passar do tempo ele foi recuando, chegou a jogar de volante e hoje é zagueiro. Então, desses que realmente o Fred foi quem mais chamou a atenção na época. E esse futebolzinho ali do lazer que vocês fazem, tu faz até hoje ainda no tiro e caça ou parou? Esse ano não, esse ano em função de acúmulo de situações que nós tivemos, né, aí questão profissional, eu tive que dar uma recuada, né, nesse sentido, porque realmente ficou bastante desgastante, porque houve um crescimento e uma evolução dentro de um projeto que nós tínhamos no Grupo Independente, e nós alcançamos ele. Então, às vezes, você tem que dar algumas prioridades. É claro que, quando possível, no meio de semana, né, um joguinho, tem o futsal lá com os colegas, a gente procura fazer, mas realmente, em função do acúmulo de situações e de funções, a gente acabou dando uma recuada nesse sentido. Mas sempre gostei de tiro e caça, até o ano passado eu estava jogando. Esse ano é que realmente tive que dar prioridade. O Felipe, hoje, quantos anos tu tem de rádio, Felipe? Completei 11 anos. Hoje é o coordenador de esportes da Rádio Independente. Isso aí. Ele começou, era menino ainda. Uma época que eu estive na Independente também, o Felipe começou como repórter e coisa. Tá aí. A gente fica muito feliz de ver essa rapaziada crescendo dentro daquele setor que escolheu para trabalhar, a vida profissional. O Felipe, vamos falar um pouco agora do teu trabalho. Tá? Tu começou como repórter, depois hoje é o coordenador de esportes da Independente. O futebol amador, ontem e hoje,
Como é que tu analisaria eu acho que caiu muito o futebol amador, referindo aos municipais e ao campeonato regional. Tem algumas situações, né, Adalto, que é sempre importante a gente colocar. Eu, por exemplo, eu aprendi a gostar de rádio e trabalhar em rádio no futebol amador, né? Eu adquiri a experiência no futebol amador. E eu sempre gostei muito do futebol amador. Antes mesmo da rádio, eu já acompanhava o futebol amador em função do meu pai, né? E teu pai sempre foi um desportista envolvido, né? Sempre foi envolvido, estava sempre participando, né? Como diretor, principalmente de várias equipes. Começou lá no Arroio Alegrense, Juventude de Conventos, São Cristóvão, União de Carneiros. E tu já acompanhava ele? Já acompanhava. E eu me recordo bem na época, como eu tinha esse costume, né, de acompanhar, teve um certo tempo que houve uma amizade muito forte, muito grande entre o meu pai e o Wilson Feldens, né, que na época era o diretor do departamento de esportes do Grupo Independente. E aí ele precisava de alguém. E o Wilson era uma pessoa que vivia muito também junto do amador, né? Vivia. E gostava muito também e falava da importância que tinha, né? E eu trabalhava então, na época não trabalhava, né? E era muito menino ainda, tinha cerca de 13, 14 anos. E aí a Rádio Independente precisava de alguém para fornecer os resultados dos jogos que iam acontecendo. E na época o plantão era o J.R. Machado, né? E então eu ficava lá em Arroio Alegre, lá, para passar as informações de como estava o andamento dos jogos, né? Para o JR ter a informação e divulgar no plantão. E aí o JR sempre no final de cada programa... A comunicação era mais difícil, né? Era mais difícil. Celular nem pensar, né? Não, era por telefone, né? Tinha que colocar um telefone lá e... O fixo e deu. E torcer para dar certo, né? Era mais ou menos isso. E aquilo acho que chamou a atenção do próprio Wilson, que um dia comentou, poxa, esse menino tá sempre contigo, né? No caso, o meu pai, nos jogos, de repente poderia ir junto conosco. E naquele primeiro momento, quando veio o convite do Wilson, eu aceitei prontamente, mas não imaginava um dia ser repórter, porque eu comecei na Rádio Independente, indo com o Rudimar, com o Jaci, com o Adalto, né, com toda essa turma aí, para fazer a montagem dos equipamentos e ficar modulando, né? Aquela coisa do repórter tem um tom, então quando vai para o entrevistado é um pouco mais baixo, tem que ir lá, regula os volumes, né? Então foi assim, eu fui por cerca de 2, 3 meses desta forma, indo nos jogos do futebol amador, né? E alguma coisa do Lajadense também, ainda na época na Série B. E por isso essa coisa com o amador, essa relação mais forte com o amador no início de carreira, né? Exatamente. Então, nós fugimos um pouquinho da pergunta. Como é que tu vê essa decadência, vamos dizer assim, do futebol amador? Os clubes investiram muito e chegou num ponto que não deu mais. Como é que tu vê isso? Hoje, inclusive, né, Adalto, a gente faz uma denominação errada do futebol amador. O nosso futebol hoje ele é semi-profissional, né? Porque tudo que envolve valores, né, e a quantia paga, ele é semi-profissional, ele deixa de ser amador, né? O amador é quando você vai lá e a gente brinca, faz por amor à camisa, né? Não existe mais. E isso já deixou de acontecer faz muito tempo, né? Então, se tinha um investimento alto, até hoje se tem, eu acho que não como era há um tempo atrás, né? Mas se tinha esse investimento, e o que eu vejo é que as pessoas envolvidas, elas cansaram um pouquinho, né? Não houve uma renovação. Eu estou vendo hoje os meninos que estão surgindo, eles já não abraçam a causa, né? Hoje estão se pendendo muito mais para Grêmio, Internacional, até o Lajadense ele se fortaleceu nesse momento, onde o amador também decaiu, né? E eu acredito que está muito relacionado a isso. Eu acho que a repercussão ela diminuiu bastante, né? Nós até, em função de alguns acontecimentos, muita gente coloca o seguinte, olha, o futebol amador caiu muito porque a Rádio Independente, ela fez um projeto e deixou de acreditar no futebol amador. Eu quero dizer para as pessoas que eu acho que a Rádio Independente, pela força que tem, ela é realmente muito importante. Só que a gente sentiu, Adalto, e quando a Rádio Independente ainda acompanhava todos os jogos, estava ali, a gente já sentia uma queda em relação tanto à valorização como à qualidade até, né, daqueles que estão jogando. Então se tinha que buscar uma alternativa. Então a Rádio Independente, quando ela mudou essa postura de apostar na dupla Grenal, é porque ela percebeu que quem estava chegando estava voltado para o futebol profissional. E hoje a gente vê que o Lajadense e a dupla Grenal realmente acendeu uma chama muito forte. É, né? Verdade. Então teve toda essa situação. E o curioso também, Adalto, e eu tenho certeza que foi responsável por isso, porque o Grêmio passou uma época muito forte, né? Da época de Luiz Felipe Scolari, Paulo Nunes, e veio crescendo. E o Inter
surgiu com muita força a partir de 2006. Aquilo ali reacendeu o torcedor colorado, né? E o torcedor gremista, não ficando atrás, também teve que vir nessa situação. Então hoje nós temos 2 grandes clubes, né? Nós estávamos até acompanhando alguns jogos do Campeonato Brasileiro e todo mundo diz, olha, a gente sabe por que no Rio Grande do Sul só se torce para Grêmio Internacional, praticamente não vê alguém torcendo para Corinthians e Flamengo como acontece em outros estados, porque hoje nós temos 2 grandes equipes e não tem a necessidade e essa carência. Por exemplo, vai a Santa Catarina, tá todo mundo procurando time para torcer, porque o Figueira é aquilo ali que a gente está vendo, né? O Avaí sobe, desce, né? Então isso fortalece muito também o nosso futebol profissional. E além disso eu vou completar o teu pensamento dizendo que os 2 clubes do Rio Grande do Sul vão ter os 2 melhores estádios daqui a um tempo. A Arena do Grêmio vai estar pronta já no fim do ano e a reforma do Beira-Rio lá deve ficar no fim do ano que vem, né, para a Copa do Mundo estará pronto. Os 2 clubes com uma casa grandiosa própria, né? Não está precisando de estado e coisa para fazer os seus jogos. O Rio Grande do Sul tem que se orgulhar dos seus 2 grandes clubes, 2 campeões mundiais. Não é qualquer estado que tem, né? A capital que tenha 2 campeões mundiais não tem, né? Isso é muito difícil, né? Isso é muito difícil e por isso que acabou acendendo toda essa paixão aí por dupla Grenal e infelizmente hoje é a grande realidade. Nós temos uma grande quantidade de sócios de Grêmio Internacional aqui na nossa região, né? E a gente vê ônibus cheio indo a Porto Alegre e vê o estádio vazio no Amador. É verdade. Então essa queda aconteceu, né?